A partir de hoje, milhares de brasileiros estão impedidos de tirar carteira de identidade e passaporte ou participar de concursos públicos. As penas são impostas a quem deixou de votar nas últimas eleições e não regularizou a situação eleitoral. O cozinheiro José Rogério não votou nem justificou a ausência nas últimas eleições. Para evitar problemas, hoje ele correu até o cartório eleitoral para regularizar sua situação. Por que você ficou tanto tempo sem votar? Porque estava trabalhando, estava fora de lá e regularizei só o título só. Você não se preocupou em ter que eleger os presidentes, esse tipo de situação? Não. Quase 1.800.000 brasileiros deixaram de votar ou de justificar a ausência nos 2 turnos da eleição no ano passado e em 2012. Eles tinham até hoje para acertar as contas, mas apenas 49 mil compareceram aos cartórios eleitorais, segundo o balanço divulgado hoje de manhã pelo Tribunal Superior Eleitoral. Menos de 3% do total de quem tinha alguma pendência. O título do restante vai ser cancelado. Sem o documento, a pessoa fica proibida de tirar passaporte e carteira de identidade e pode ter problemas em concursos e empregos públicos. Nos últimos 10 anos, 6,5 milhões de títulos eleitorais foram cancelados. Muitos eram de eleitores que já morreram, mas o número inclui também brasileiros que simplesmente abriram mão do direito de eleger os futuros governantes. Este advogado, especializado em direito eleitoral, diz que apesar de ser obrigatório no Brasil, o voto deve ser visto como um direito do cidadão. É um direito sagrado e que o eleitor tem que dar importância para escolher os seus representantes. Mas sempre tem uma parcela da população que acha que isso não é importante, o que é um grande erro. De acordo com o Tribunal Superior Eleitoral, Vila, 27 milhões e 700 mil eleitores não compareceram às urnas nas últimas eleições. É um número bastante mais considerável do que esse de 1 milhão e 700 mil que terão os títulos cancelados. Claro. Agora, chama a atenção porque esses números eles são sempre lembrados para justificar essa abstenção que no ano passado foi recorde. Não tinha uma abstenção tão grande como essa desde 1998. Sim. O pessoal está meio desacreditado com os políticos? Eu acho que são algumas questões. Uma, eu sou, a princípio, contra o voto obrigatório. Se ele teve a sua importância em determinado momento da história do Brasil, hoje, obrigar um cidadão a votar, eu acho um absurdo. Nas grandes democracias ocidentais, não tem o voto obrigatório. A pessoa vota se quer, é um direito. Se ela não tem interesse de participar da vida política do seu país, ela não aparece. Essa briga, por sinal, é antiga. Começou lá em Atenas, né, quando você começa a remunerar os que participavam na Assembleia lá na Ágora. Portanto, isso no século V a.C. Não é um problema aqui do Brasil só. Isso tem uma longa história, portanto. Agora, o número, se a gente somar esses daí, mais os que votaram branco e nulo, e aqueles que se abstiveram do comparecimento e tal, o número é fabuloso, chega a cerca de 1/3, ou algumas cidades, em alguns estados, um pouco mais do que isso. Então, eu só acho que eu sou contra, como eu sou contra o voto obrigatório, eu sou contra qualquer multa, qualquer forma de penalização. Eu acho que, no fim, a pessoa acaba resolvendo o problema, vai lá, paga multa, Agora, você penalizar um cidadão por não ter ido votar, isso é inacreditável. Olha, eu acho que eu sou a favor de toda a liberdade. O cidadão tem que ser livre para escolher se vota, se não vota, se vai, se não vai. Mas ainda estamos passando por um momento de reeducação política e de participação democrática. A ditadura nos cortou muitos anos de abstinência no que diz respeito à liberdade para escolher, para votar. E o que não está ajudando as pessoas a se engajarem no voto é que os partidos não existem na prática e que os políticos representados no Congresso Nacional hoje, em muitos executivos, deixam muito a desejar. Então, esse desânimo, você imagina, a eleição anterior, ela vem na sequência do processo do mensalão. Imagina a credibilidade da classe política diante desse processo, não vou entrar em detalhes, mas diante de um processo como esse, que envolve políticos, envolve deputados, envolve partidos. Quer dizer, isso tudo, na minha opinião, leva a um descrédito, esse descrédito que faz essa abstenção. Agora, acho que ainda vamos ter muito tempo que fazer o povo entender que ele tem que votar. E, lamentavelmente, como eu já disse no começo, eu acho que ainda tem que ser obrigatório o voto para que esse aprendizado possa se consumar e as eleições possam eleger pessoas mais decentes.